Hitler matou 6 milhões de judeus. Dizem que eu matei 7 milhões de chineses na Revolução Cultural. A Primeira Guerra Mundial matou 17 milhões. Dizem que eu matei de fome mais que o dobro no grande salto para frente. Mentira! Se eu matei tanta gente, como é que você compra imã de geladeira com meu rosto em Xangai, mas não compra imã de geladeira com o rosto de Hitler em Berlim? A Revolução Cultural e a Revolução Comunista foram coisas diferentes. A Revolução Comunista foi quando nós tomamos o poder em 1949, depois de derrubar os nacionalistas que queriam vender a China aos estrangeiros. Eu comecei a governar o país. A Revolução Cultural foi um movimento político que aconteceu 17 anos depois. Demos uma lição nos inimigos do Estado. Mandamos os antirrevolucionários trabalhar no campo com comida racionada. Um exército de jovens lutava contra os burocratas. Mas para você entender o que foi a Revolução Cultural, eu preciso te explicar o grande salto para frente. Nos primeiros anos do meu governo, eu me preocupei em fazer a reforma agrária e acabar com os latifundiários. Em 1958, inspirado nos planos soviéticos, eu queria industrializar a China. Para fazer indústrias, é preciso aço. Minha ideia era produzir muito aço. Como havia pouca indústria, quem iria fazer? Tínhamos a maior população do planeta. Foi só mandar milhões de chineses produzirem aço em casa. Alguns pararam de produzir comida para fazer aço. Mas tudo bem, porque tinha comida suficiente. Tive que usar parte dos grãos para pagar dívidas soviéticas. Mas tudo bem, porque tinha comida suficiente. Detratores dizem que faltou comida entre 1958 e 1962 e que 38 milhões morreram de fome. Dizem também que quem tinha um bebê em casa escondia com medo de que roubassem ele para comer. Bobagem! É como se a Argentina tivesse desaparecido de fome. Eu teria notado. O mundo ocidental também teria notado. Os burocratas do partido começaram a me criticar pelo grande salto. O aço caseiro era mesmo uma porcaria. Mas os conspiradores, como Deng Xiaoping, queriam tomar o poder e me transformar num presidente decorativo. Imagine só. Mas eu não ia perder o comando. Criei junto com a minha esposa um plano para renovar o comunismo, a Revolução Cultural. Os mais fáceis de trazer para a Revolução Cultural foram os jovens. Afinal, eles cresceram me achando um semideus. Convoquei todos a atacar pais, professores, qualquer um que não fosse revolucionário o suficiente. Velhos burgueses eram espancados e humilhados nas ruas. Escolas e universidades fecharam. Livros, prédios antigos e obras de arte destruídos. Tudo que representasse o passado tinha que ser destruído. Os principais perseguidos eram os intelectuais. É claro, pois viviam questionando a minha autoridade. Os teimosos eram mandados para o campo para ver como é bom plantar arroz. O conspirador do Deng Xiaoping foi mandado trabalhar numa fábrica. O Lin Biao, que trabalhava comigo desde 1929, e a família dele, tentaram fugir para a Rússia. Mas o avião caiu na Mongólia. Faltou gasolina no tanque, acredita? Dizem que até 7 milhões podem ter morrido na Revolução Cultural. Acho um exagero. É mais do que Hitler matou de judeu. Em 1969, declarei o fim da Revolução. Já tinha tirado os burocratas do caminho, mas os jovens ainda estavam muito agitados. Então, mandei todos para o campo carpir também. Depois que morri, em 1976, meus companheiros mais próximos, incluindo minha esposa, foram acusados pelos burocratas do partido. Foram julgados e condenados por supostos crimes. Queriam até um nome difamatório a eles: a Gangue dos Quatro. Deng Xiaoping assumiu o controle da China. Dizem que foi um ótimo líder depois de voltar da fábrica.
porque fez concessões capitalistas. Esquece, é claro, que ele foi o responsável pela repressão na Praça da Paz em 1989, onde, aliás, está o meu mausoléu. Hoje a humanidade comemora 40 anos sem mim no planeta. O governo assume publicamente que cometeu alguns erros de cálculo. Bando de mal agradecidos.